Sei que nada sei. Uma jornada de descobertas. Respirei fundo enquanto ajustava a câmera do meu computador. Sentia-me especialmente grata por estar começando uma nova jornada como psicanalista. Após anos dedicados ao ensino e à neuropsicopedagogia, sentia que era hora de expandir meus horizontes e buscar uma ferramenta a mais para começar a compreender as complexidades do comportamento humano, inclusive por entender que aquele momento histórico pela qual o planeta passava, em especial, afetaria a psique individual e coletiva. Com o primeiro cliente, na verdade, a minha primeira experiência enquanto estagiária, coincidentemente apareceu em meu aniversário, o que para mim representava um belo presente, um sinal de que estava seguindo pelo caminho certo. Quando eu comecei essa transição de carreira, o que eu imaginava? Eu trazia comigo aquele paradigma que tudo era perfeito, e assim, todo mundo sempre me falava, nossa, você vai se dar super bem se você fizer psicanálise. Não, tenta, você vai gostar. Nossa, é a sua cara, e aquela coisa toda. E eu achava o quê? Que a gente só ficava anotando e tudo que era proposto, ok, sempre iam aceitar, iam gostar. O presentinho, que foi o presente, né? Foi o batismo de fogo, e dar logo a primeira experiência. Eu falei, gente, eu não sei de onde que o povo tirou que eu tinha condição de fazer essa transição, eu não tenho. Então, assim, foi aquele embate, né? Aplaudo a escrita da Neide. Isso, senhoritas, se chama contratransferência. Isso que a Neide tentou fazer ou fez, mas que a gente tenta, como eu mesma lá, quando o Gorditio queria me falar as coisas dele, eu não tinha paciência, eu falei, então é assim que você come todas as suas mazelas? E ele olhou para mim e nunca mais voltou, né? Por quê? Porque não era tempo ainda. Não era tempo dele. Eu tinha 26 anos, ele devia ter seus 28. Acho que ele falou querendo vir me dar lição de moral. Hoje, aos 52, eu falo, eu podia ter ficado quieta, mas é um aprendizado. E então eu falo para vocês, mingau quente a gente come pelas beiradas e, de fato, a gente vai estar sempre começando. Cada novo paciente é um mistério. Cada novo paciente a gente vai estar começando, recomeçando, recomeçando. A gente acerta nos presentinhos e pode errar amanhã ou depois nos tapetinhos. Não importa. O importante é a persistência. A persistência aliada a isso de saber significar o meu mundo, saber significar o do outro, aliado a humildade de achar que está sempre começando, e aí, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, quanta coisinha você tem. É de tanta gente que eu fui atendendo, e aí eu pensava, tal coisinha vai combinar com aquele serzinho. E isso foi enchendo o consultório de livro, foi enchendo de coisas, foi enchendo de brinquedos, de jogos, e para mais de 30 mil atendimentos. Então, de alguma forma, eu fico pensando o quanto a gente significar isso, né? O Levinas vai falar da metafísica como transcendência para o outro. Então, essa metafísica é uma conexão não conectada. Essa metafísica é como se eu estivesse colocando assim, ó, eu coloco o copo aqui no meu ouvido e vou na tua parede para ouvir de perto. Percebe? Então, que a gente, se preciso for, se use de ferramenta para poder escutar o que o outro está falando. Porque isso não só é ontológico, como é ético. Então, dentro da ética do psicanalista, existe esse saber fazer, que a gente tenha essa humildade de dizer, olha, E, gente, eu tenho mais de 10 anos de psicanálise e eu ainda erro, tá? Então, não existe essa prerrogativa de que quem está há 40 anos naquilo, então a questão assim, eu já vim para a vida da psicologia psicanalista, né?
E essa história da Neide me faz lembrar justamente isso, né? O quanto a gente se perde no discurso do outro, e é assim que tem de ser, para que ele sim faça a transferência. Vai pegar justamente na clínica psicanalítica, muitas vezes isso. Pessoas ou que vêm para falar e não conseguem, mas está tudo bem, você lida com o silêncio, e daí talvez uma arte-terapia entra em cena para deixar rolar coisas que não são faladas, porém, via de regra, as pessoas vêm para falar, pouco escutar, falar, e às vezes fazer, né?